Prepare-se para uma denúncia exclusiva e reveladora. Afinal, por que a TV Globo passou a semana agredindo a Rede Record e a Igreja Universal? O que está por trás desses ataques desesperados? Quais os reais interesses da Globo? Por que a emissora dedica tanto tempo a casos já encerrados e esclarecidos pela Justiça? Conheça agora os bastidores desses ataques de fúria. Informações que a Globo não noticiou. Repórter Record, agora. A Globo e sua histórica rede de influências. No epicentro do mais recente ataque à Record e à Igreja Universal, um promotor. Alô? O doutor Roberto Porto? É ele? O que, ou melhor, a quem exatamente o promotor promove? Mas como é que ele foi parar na mão justamente da TV Globo, naquela época? Olha, em relação a isso, eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Quais são suas conexões? A suspeição anula o feito. A nebulosa chegada da Globo à maior cidade do país. Eles então procuraram a TV Globo e pediram que a TV Globo exibisse os documentos. A TV Globo não os atendeu. Como dois mortos podem assinar um documento? E esse terreno, se é público, por que está cercado pela Globo? Onde é que entra essa praça? Ó, dessa aqui não pode entrar, não. Essa não pode entrar, não é particular. Aí da Globo? Isso. Um império erguido sob a sombra de uma ditadura. A Globo, ela recebeu um certo apoio governamental para implantar a sua rede. E numa entrevista exclusiva, ninguém chuta cachorro morto, minha filha. O principal alvo da TV Globo. Deixa eu tirar os óculos, que assim vocês podem olhar olho no olho. Uma descoberta que pode revelar um escândalo. Você sabia que o promotor de justiça, Roberto Porto, principal autor das denúncias contra a Universal, já foi punido por ter beneficiado a Globo? O Ministério Público de São Paulo... A promotoria concluiu. Os promotores lembram na denúncia... Segundo a denúncia da promotoria... O Ministério Público e a Justiça... O Ministério Público do Estado de São Paulo foi a estrela do noticiário durante esta semana. Os promotores são os responsáveis pela denúncia que envolve o bispo Edir Macedo e outras 9 pessoas ligadas à Igreja Universal e à Rede Record. Mas afinal, quem são os promotores que assinam a denúncia? Podemos confiar que o trabalho foi feito com isenção? Como entender que acusações velhas e já esclarecidas pela Justiça, até mesmo arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal, possam ter voltado à tona? O Ministério Público de São Paulo teria atuado fora de sua área de competência? O repórter Record mostra agora que o principal promotor a assinar as denúncias já foi punido no passado por uma acusação grave, ter favorecido a TV Globo. E uma revelação de bastidor, a ligação entre promotor e juiz, que pode colocar em dúvida a credibilidade da denúncia. Exclusivo! Você vai ver agora como é a vida do traficante Fernandinho Beiramar num presídio de segurança máxima em São Paulo. 9 de novembro de 2003. A TV Globo anuncia uma entrevista exclusiva com o traficante Fernandinho Beiramar, preso na penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Nesse depoimento obtido pelo Fantástico, Beiramar revela como é a vida no RDD, o regime disciplinar diferenciado. A reportagem é anunciada com destaque, mas quem conversa com o traficante não é um jornalista. Aqui o lugar é horrível. Eu acho que o pior lugar que eu tive na minha vida é esse lugar aqui. As imagens não mostram, mas diante de Fernandinho Beiramar estão 2 promotores de justiça
em missão oficial do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Um deles é Roberto Porto, que assina a denúncia contra a Igreja Universal e a Rede Record. A gravação foi feita com uma câmera amadora levada pelos promotores. Eles disseram à direção do presídio que a gravação era parte de uma investigação e que ficaria nos arquivos do Ministério Público. Menos de 2 meses depois, a entrevista foi divulgada somente na TV Globo. Eu desejo o meu pior inimigo passar por situação. O favorecimento à Globo virou escândalo. O portal Terra noticiou que a entrevista motivou a demissão dos promotores Roberto Porto e Márcio Sérgio Cristino, do GAECO. Eles, dizem a reportagem, que voltam a atuar nas varas criminais de origem, pediram o afastamento depois de levarem um puxão de orelhas do Procurador-Geral de Justiça, Luiz Antônio Marrei. Em outra reportagem, Marrei afirmou: a veiculação é indevida e inaceitável. O afastamento dos promotores foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 12 de novembro de 2003. Na época, Roberto Porto e o colega foram submetidos a uma investigação interna. Eles alegaram que as imagens foram enviadas à Globo por engano. Agora, mais uma vez, uma investigação conduzida pelo promotor Roberto Porto vai parar na tela da Globo. Depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público... A denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas ligadas à Igreja Universal e à TV Record foi apresentada na semana passada, neste fórum, na 9ª Vara Criminal de São Paulo. E é aqui que um outro detalhe nos bastidores chama a atenção. A juíza auxiliar Patrícia Álvares Cruz, da mesma vara criminal, é ex-mulher do promotor Roberto Porto. Segundo fontes do próprio Ministério Público, eles não chegaram a se casar, mas viveram juntos há alguns anos, o que pode caracterizar legalmente a chamada relação estável. Ainda hoje, promotor e juíza têm uma relação cordial, com encontros em ocasiões sociais e até no fórum. Não foi a juíza, no entanto, quem recebeu a denúncia. Dias antes, ela teria pedido licença do cargo e o processo foi parar nas mãos de um juiz substituto. Mas algumas perguntas ficam no ar. Teria sido intencional o afastamento da juíza? O promotor pode ter sido parcial na condução da investigação? Se a denúncia do Ministério Público fosse encaminhada para outra vara criminal, correria o risco de ser rejeitada, já que as mesmas acusações tinham sido arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal? Na noite de sexta-feira, ligamos para o promotor Roberto Porto. Ele assume o relacionamento que manteve com a juíza e responde à acusação de beneficiar a TV Globo. Alô? O doutor Roberto Porto? É ele? Roberto Porto, quem fala é Rodrigo Viana, sou aqui da TV Record de São Paulo. Como vai, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bem com o senhor? Muito bom. Então, nós estamos fazendo aqui uma reportagem sobre essas denúncias aí que o Ministério Público apresentou contra a Igreja Universal. Sim. E gostaríamos de falar com o senhor. Se for sobre a denúncia, você sabe que nós não estamos falando até por uma... Alô? Oi, estou ouvindo. Oi, está horrível a ligação, não estou te ouvindo. Se for sobre o caso, sobre as denúncias, há não determinação, mas uma recomendação da Procuradoria-Geral para nós não nos manifestarmos sobre o caso. Tá? Por quê? Uma questão de decisão nossa com a Procuradoria antes do caso, tá? Antes de ser interposta a denúncia. Tem alguma coisa a ver com o caso estar em segredo de justiça? Que eu saiba, o caso não está em segredo de justiça. O juiz não decretou segredo de justiça. Ah, não está em segredo de justiça, tá. Que eu saiba, eu tenho ciência do despacho do juiz e nele não há segredo de justiça, tá? Certo. Agora dependendo do assunto, se fugir disso, eu posso daí conversar com a Procuradoria-Geral e eventualmente manifestar. Aí vai depender do que você me disser, enfim. Não, tá relacionado, na verdade, doutor, está relacionado com o caso, mas diretamente sobre mas diretamente sobre os autos, sobre o que está nos autos, ou sobre o que...
não são nem autos ainda, né? Sobre o que está na denúncia, né? São questões relativas à atuação do senhor mesmo. Entendi. Entendeu? Se você puder ser mais específico... Então eu vou... É assim, a primeira pergunta é como é que a denúncia vazou para a imprensa? Qual outra pergunta? A outra pergunta é o seguinte, há uma informação, doutor, que a gente ainda não tem confirmação, que eu até queria perguntar para o senhor, se ela procede, de que o senhor teria sido casado com a juíza que é justamente a titular da 9ª Vara, onde foi apresentada a denúncia. Isso é verdade? Não fui casado. Mas teve uma relação próxima com ela? Qual a outra pergunta? O senhor prefere não responder sobre isso? Ou assim, sim ou não, doutor? Você está gravando para colocar no ar, é isso? Eu estou gravando, doutor. Você já está gravando a entrevista, é isso? Não, mas se o senhor quiser, a gente grava pessoalmente. Se o senhor preferir, a gente grava pessoalmente. Eu vou consultar o Ministério Público e volto a te retornar a ligação, tá bom? Agora, o senhor não... Então teve uma relação com ela, mas não foi casado, foi isso? Exatamente. Tá. E o senhor não acha que há nenhum impedimento pelo fato disso, dessa proximidade entre o senhor e a titular da vara? Nenhuma, porque o caso não está com ela. Ela está afastada da vara, o senhor sabe? Não sei o que dizer, aí tem que ser junto ao Tribunal de Justiça. Ao Tribunal. Isso. Certo. Tem uma última questão, doutor. Em 2003, o senhor até teve um afastamento temporário das funções em função daquela entrevista com o Fernandinho Beiramar, exibida pela TV Globo, né? Uhum. Como é que foi aquilo lá, doutor? Quer dizer, existiu uma proximidade entre o senhor e a TV Globo? Aquele evento já foi analisado, inclusive pelo Ministério Público, e nada foi concluído no sentido contrário à minha conduta, ou de quem quer que seja no Ministério Público. Por óbvio, isso daí é uma retaliação ao trabalho que vem sendo feito pelo GAECO. Em relação a isso, eu só tenho a dizer que a nossa conduta tem sido da mais lisura possível, dentro da lei, tanto é que a denúncia foi aceita pelo juiz. Certo. E o processo vai tramitar como qualquer outro, com direito de defesa, com ampla possibilidade dos acusados se defenderem, como em qualquer caso que atua o GAECO na Justiça Paulista. É que naquela oportunidade, doutor, aquela entrevista, quer dizer, na verdade foi uma entrevista gravada pelos promotores, né, pelo senhor e o colega do senhor. Aquele caso já foi analisado, inclusive pelo Ministério Público, tá? E nada foi concluído no sentido contrário às nossas condutas, à lisura do trabalho que foi feito. Não, a lisura, mas como é que isso foi parar na mão justamente da TV Globo, naquela época? Olha, em relação a isso, eu já disse tudo que eu tinha para dizer. A suspeita sobre a conduta do promotor causa preocupação entre os especialistas em direito. Não. Eu acho que todo tipo de parceria ela é prejudicial à apuração do fato. Porque, primeiro, você acaba já julgando, fazendo um pré-julgamento, quando leva a denúncia, antes mesmo de ser recebida para o juiz, para a imprensa. Que foi o que está acontecendo nesse caso. Apenas foi oferecida a denúncia, o juiz recebeu. Pelo que eu sei, os advogados do pastor Edir Macedo ainda não se manifestou na defesa preliminar e já foi divulgado. Então isso acaba criando um pré-julgamento para a população. Para esse professor de direito criminal, a ligação de Roberto Porto com a ex-mulher precisa ser apurada, mesmo não tendo sido ela que recebeu a denúncia na 9ª Vara Criminal. E não sendo ela, não há que se falar no impedimento, mas é preciso apurar se ela praticou algum ato em algum momento. Antes, porque se praticou, claro que foi praticado um ato por um juiz impedido e o juiz impedido gera a nulidade do ato. Isso tem que ser investigado. Não há dúvida nenhuma. Juristas e advogados dizem que manobras desse tipo são comuns ao longo dos processos. Para garantir isenção nos julgamentos, os juízes são escolhidos através de sorteio eletrônico. Isso na teoria, explica o professor. É uma distribuição pública pelo computador e então se sabe para qual vara vai aquele assunto. Assim se faz normalmente, assim inclusive esse é um ato público. No final da tarde, você pode acompanhar para onde vai determinado assunto. Todos estão ali, sorteia e se descobre qual é o juiz competente. Isso sempre acontece assim? Sempre acontece assim. Vez por outra, há notícias de que isso se quebra. Mas aí é uma ilegalidade. Se quebra como? De que maneira seria isso? Seria uma distribuição orientada.
ela acaba não entrando no sistema global, normal, comum, do sorteio. Noticia-se isso. Porém, isso é uma ilegalidade. Se isso acontece, a Corregedoria e a polícia têm que apurar e descobrir responsabilidades para que não se repita esse ato. Nós procuramos a Corregedoria do Ministério Público. O corregedor em exercício, Fernando José Marques, disse que não daria entrevista, mas enviou esta nota por e-mail. A atuação dos membros do Ministério Público é analisada somente em procedimento próprio, que pode ser iniciado a partir de representação formulada por qualquer cidadão ou entidade interessada. Nós também procuramos o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber se a juíza Patrícia Álvares Cruz entrou mesmo de licença e quais os motivos. Também perguntamos como os processos são distribuídos. A assessoria de imprensa informou que não seria possível apurar essas informações por ser final de semana. Para especialistas, uma estreita ligação afetiva entre promotor e juíza pode anular o processo. É o que afirma o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Em princípio, há uma suspeição, mas isso deve ser arguído no tempo devido. A suspeição anula o feito. O professor de Direito Criminal diz mais. Isso cria algum impedimento? Cria impedimento. Pela lei brasileira, um juiz que tenha qualquer vínculo com as partes, vínculo íntimo, está impedido de funcionar naquela causa. Portanto, se isso se comprovar, relacionamento entre juíza e promotor, claro que eles não podem funcionar no mesmo processo nunca, sob pena de nulidade do ato. Revelações surpreendentes. A emissora que gosta de apontar o dedo para a concorrência parece não prestar muita atenção ao próprio quintal. Literalmente. Nos últimos dias, nossos repórteres foram a campo para desvendar um mistério. Por que este imenso e valioso terreno que pertence ao governo do estado de São Paulo está cercado e protegido pela Rede Globo como se fosse uma propriedade particular? O que nós descobrimos é um exemplo de como a emissora da família Marinho costuma agir nos bastidores do poder. Esse terreno, numa das áreas mais caras da cidade, pertence ao povo de São Paulo. Mas a Globo diz que é dela. Vejam o que um segurança da Globo fala para o nosso produtor que tenta entrar. Onde é que entra nessa praça? Dessa aqui não pode entrar, não. Essa não pode entrar, não, é particular. Aí da Globo? Isso. Tá nem se pediu autorização, né? Nem tem autorização pra falar a verdade. Então tá bom. O terreno que fica junto da sede da Globo em São Paulo é da Secretaria de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Em novembro de 2006, a Secretaria quis vender o terreno, recebido como doação do Departamento de Estradas de Rodagens, o DER. A concorrência pública aberta trazia as informações sobre a área. Metragem, quase 12 mil metros quadrados. Preço inicial, mais de 11 milhões e 400 mil reais. Mas ninguém sabe por que a concorrência parou. Há 11 anos o terreno foi incorporado ao patrimônio da Globo. A empresa dos irmãos Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho não paga um centavo por isso. Poderia ter dado por ele os 11 milhões e 400 mil reais. Não quis ou não teve dinheiro em caixa. A empresa da família Marinho tinha uma enorme dívida em dólar e, na mesma época, iniciou a construção dessa luxuosa torre de escritórios ao lado da sede do jornalismo. Nossos repórteres procuraram a Secretaria de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo para saber por que uma área pública está sendo usada por uma empresa privada. Você que seria o imóvel lá da Rede Globo? Exatamente, é do lado, no terreno contíguo, não é isso? Você pode aguardar só um minutinho? Nós estaremos procurando a pessoa para que possa atender. Obrigado. Minutos depois, os funcionários voltam com uma orientação. Beleza. Você pode anotar um telefone? Porque é da nossa assessoria de imprensa. Só isso que pode falar com ele? Porque é da assessoria de imprensa. Eles não anteciparam nada? Não. Ninguém pode falar exatamente.
Em janeiro do ano passado, uma decisão da Secretaria de Fazenda pôs fim a um negócio que poderia reforçar os cofres públicos com mais de 11 milhões de reais. A concorrência foi revogada e o processo arquivado. Assim, a Rede Globo anexou o bosque que hoje é usado como pista de Cooper apenas pelos seus funcionários. Uma denúncia séria que pode ser investigada a fundo quando os promotores de São Paulo quiserem. Em nota, a Secretaria de Economia e Planejamento de São Paulo informou que o terreno pertence ao Estado e é conservado pela TV Globo sem ônus. A nota diz também que houve uma tentativa de vendê-lo por meio de concorrência em 2006. E no ano seguinte, a área passou a interessar a Prefeitura de São Paulo em razão da operação urbana Água Espraiada. Por isso, a concorrência foi revogada em janeiro do ano passado. O Estado avalia construir uma escola técnica no local. A mesma TV Globo, que se apropriou de uma área pública, tem atacado insistentemente a Rede Record com denúncias velhas e já arquivadas pela Justiça, usando como tese fiscalizações antigas feitas por órgãos públicos. Como comenta o advogado da Universal numa carta publicada no blog do Bispo Edir Macedo na internet. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irrespondível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. Não existe nada de novo nesse noticiário, é um noticiário absolutamente que se repete através desses anos todos, sempre com as mesmas acusações. Eu digo que há, sem dúvida, uma perseguição do Ministério Público de São Paulo com relação à Igreja Universal e ao Bispo Edir Macedo. Investigação não é condenação. E todo aquele que é investigado ou acusado tem direito de defesa. A Globo, por exemplo, já foi alvo de dezenas de autos de infração aplicados pelo Ministério da Fazenda e outras infrações que passam por análise neste momento. Em 1996, em parceria com o banqueiro Arthur Falck, a Globo criou o Papa Tudo, uma espécie de bingo virtual. Os bilhetes eram vendidos nos correios e casas lotéricas. Prometiam prêmios milionários ou dinheiro de volta no fim do ano. Globo e você, tudo a ver. A garota propaganda era a embaixadora do Unicef no Brasil, o Fundo Mundial para a Infância e Adolescência, e rainha dos baixinhos, nesse final de ano, você pode ganhar prêmios milionários para ter um Natal diferente e também ajudar a fazer muita gente feliz. Os cofres da emissora carioca ficaram abarrotados com o dinheiro dessa loteria. Mas depois de algum tempo, os prêmios milionários deixaram de ser pagos. Arthur Falck chegou a ser preso. Até hoje o processo está parado e a Globo, misteriosamente, nunca foi processada como parte do esquema do telebingo Papa Tudo. Papai Noel, o seu Natal milionário. Mistério também na compra do Projac, o centro de teledramaturgia da Globo. Para a construção do seu complexo, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação para mim foi irregular. Na última terça-feira, dia 11 de agosto, começaram os ataques desesperados da TV Globo.
O principal jornal da concorrência chegou a exibir uma reportagem de 10 minutos e usou esse tempo raro nas televisões para definir como quadrilha os líderes de uma das mais importantes instituições evangélicas do mundo. Na reportagem, a Globo mostrou imagens ilegais gravadas 3 anos atrás durante um culto da Igreja Universal em Porto Alegre. Desrespeitou a liberdade de manifestação religiosa dos evangélicos. Um produtor da emissora também se passou por fiel no Rio de Janeiro para invadir um templo da igreja. Ele usou uma câmera escondida, mas as mesmas imagens podem ser vistas em programas religiosos exibidos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. A Globo voltou a ser preconceituosa e insinuou que a doação espontânea é roubo. As pessoas, elas têm que contribuir com a igreja onde elas frequentam. Os católicos não contribuem? Então todo mundo contribui com a sua igreja, eu acho que não há problema algum. A Bíblia diz que todo aquele que crê deve pagar o dízimo. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem que fazer a sua parte. O Império das Comunicações de Roberto Marinho é construído com apoio da ditadura. Passados 40 anos desde o golpe militar, as organizações Globo, agora nas mãos de Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, mais uma vez precisam da generosidade do governo. Este homem participou dos bastidores do golpe militar de 64 e ocupou um cargo-chave no regime. Não é muito de falar, mas quando fala, expõe as vísceras de um período vergonhoso da história do Brasil. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Record. A Globo, ela recebeu um certo apoio governamental para implantar a sua rede. Euclides Quandt de Oliveira foi ministro das Comunicações no governo do general Ernesto Geisel. Roberto Marinho apoiava o regime e decidiu peitar o ministro para obter estações de TV. Por lei, ninguém poderia ter mais do que 5 estações. Mas o magnata da Globo queria muito mais. 2 dos filhos dele quiseram participar de concessões lá no interior de São Paulo. Só que isso iria romper o número. Então eu disse que não. Nós vamos contar. Quer dizer, a família inteira é uma coisa só. O ex-ministro revela que Roberto Marinho tinha interesse em ampliar seus negócios até Belém, Manaus e Campo Grande. O dono da Globo não media esforços para dominar o território nacional. Mas Euclides, um técnico, era contra conchavos. Em outras palavras, não se dava favorecimento a políticos ou favorecimento político. Não. Euclides Quandt não se rendeu às artimanhas de Roberto Marinho. Não, logicamente, que ele não deve ter ficado satisfeito comigo. Teve tanta gente que não ficou. Na transição para o governo seguinte de João Batista Figueiredo, Euclides Quandt foi afastado.